Boa noite, pessoal. Dia 2 de agosto de 2023, tá? Vamos fazer o fechamento aqui do Mini-Índice e mais alguns estudos, tá? É, Pela manhã, né? Colocamos os pontos de controle no vídeo anterior e aí tínhamos, tá, alguns importantes e o Mini-Índice aqui, ó, estamos nos 5 minutos, tá? Só vou fazer uma pequena e rápida análise aqui, depois nós vamos para o micro e aí analisamos com mais calma, tá? O mini índice aqui ele abre, tá, em um gap e fica praticamente a manhã inteira aqui dentro de, dessa consolidação aqui, tá? E aí, uma das coisas que eu falo lá no grupo, tá? Quando notamos um range, as melhores oportunidades estão nas extremidades, tá? Para vender e para comprar. E ainda eu comentei com o pessoal, eu vou traçar essa retração, que aqui era o 1, vou traçar essa retração, o melhor ponto de venda de operações para a gente vai ser aqui, ó, essa linha de fechamento, tá? Tinha um candle dos 5 minutos aqui, ó. Deixa eu trazer aqui e fazer certinho. Tinha esse candle dos 5 minutos também, ó. Aqui de trás, tá? Que ontem segurou o preço, ó, tá? Falei, os melhores pontos de operações hoje, tá? Então, aqui e aqui. Aqui, porque era 61,8 dessa pernada, tinha um candle vermelho, tá? Candle de força, que seria esse cara aqui, ó. Esse cara aqui. E 120, 300, que era um ABC e perto, tá? De quem assistiu o vídeo anterior, e perto de uma retração. Ponto. Então, eu falei, esses são os dois melhores pontos de para a gente procurar operações aqui, ó. Era deste ABC aqui, ó, este A, B, C, que batia o 100%, tá? E aí no macro, deixa eu apagar aqui, tá? Para mostrar direitinho para vocês. Vou colocar aqui a expansão, ó. Era essa expansão aqui, era uma maior, peraí. Aqui, ó, era daqui, esse topo, exatamente. Mais ou menos isso aqui, arredondei para 120, 300, 120, 320, tá? Vou dar 15 minutos, e no 15 minutos nada mais era do que a retração aqui, né? Tanto que o Cássio falou lá no grupo, retração de 61,8, exatamente aqui na região de retração. Tá? A região de retração ficava praticamente no, nesse fechamento, tá? Aí quem viu o vídeo de manhã, aí tá, ponto de controle eu puxei um pouquinho acima por causa do ABC. E aí cravou 100%, tá? E respondeu rapidinho. Então vou voltar lá por minuto. Ah, não, vamos fazer aqui, ó, 5 minutos, tá? E aí o que que o índice fez, tá? Ele apagar um pouco aqui essa bagunça. Tá? Ele foi lá no ponto de controle, tá? Que era este ABC que havíamos visto, ó, tá? Era o cenário, o possível cenário. E aí a gente poderia até marcar esse aqui, ó, que foi junto, tá? E onde que ele voltou, tá? Ele crava 61,18, 68,1, 61,8 do macro, né? Aqui. Qual que é o alvo dele, tá? O alvo dele, né? Ele fez o ABC, não fez?
Ele fez o ABC. Primeiro alvo, tá? Sempre vai ser primeira extremidade da perna B. Ó. Ele já foi aqui e já defendeu. Voltou para o 61.8, tá? Qual o outro alvo? Segunda extremidade. Não conseguiu ir, tá? Tentou, mas não conseguiu. E aqui retraiu, foi, mas não conseguiu. Por que que ele não conseguiu vir aqui, nessa extremidade? Porque o alvo mesmo, tá? É o 61.8. E aí, como ele faz esse ABC, ó, para baixo, né? Aquele ABC que nós marcamos, isso aqui se torna tudo uma perna e ele vem para o 61.8. Quer ver exatamente onde estava o 61.8 hoje? Tá? De toda essa pernada aqui, ó. E ali, praticamente cravou. O 61.8 aqui da pernada estava um pouquinho acima, tá? Nós tínhamos o ponto de controle que foi passado hoje de manhã para vocês, ó, 121.830. Cravou ali. Tá? E como ele subiu? Tá? Aqui nós podemos ver um ABC, que eu estou analisando no macro, tá? Depois nós vamos analisar no micro. Ele sobe aqui neste ABC, com volume no final, e tem outro ABC aqui, ó. Tá vendo? Volume no final. E agora ele voltou aqui, está na região de 50% mais ou menos. Provavelmente amanhã ele abre talvez, né, um gap de baixa para vir buscar o 61.8. E aí aqui vamos ver o que ele pode fazer, tá? Mas tudo conforme nossos estudos. Retração e expansão, tá? Voltar para o micro, 1 minuto, tá? E aí aqui, ó, e ainda hoje eu falei no grupo, eu tô levando muito stop, tá? Tô levando muito minhas primeiras operações ultimamente são de loss, tá? Aí hoje eu falei assim, enquanto não fizer um ABC bonito, não vou entrar. E aí ele fez isso aqui, ó. O pessoal que estava no grupo, né? Fez isso aqui, fez esse range. Deu chance de entrada, deu. Tanto venda quanto compra. Deu chance, tá? Igual acho que Maísa tava no grupo, assim, não tô vendo ABC nenhum. Eu falei, também não, tamo junto, tá? O único ABC mais um pouquinho mais claro, foi Foi mais, mesmo. né? Gente, Foi tô mais, vendo nada de BC aí. tô vendo nada, também não. Então tá tranquilo. O único mais ou menos foi esse, tá? Onde deu a venda aqui, fractal estourando, enfim, e dava esses tradezinhos assim, ficávamos acompanhando o volume, tá? Igual, por exemplo, esse volume aqui, ó, quando voltou aqui sem volume, deu a venda, tá? Aí esse volume aqui, ó, quando chegou, estava menor que esse aqui, ó, aí deu a compra de novo, fractal, enfim, aqui é a mesma coisa. Quando chegou aqui, ó, quando chegou aqui, estava sem volume, aí deu a venda, enfim, estava no range. Aí até nós comentamos, né? Os melhores pontos de operação serão aqui em cima, tá? Que estava marcado aquele candle vermelho, né? Dos 5 minutos, tá? E aqui a retração, tá? E aí o que nós tínhamos aqui, ó? Valuap, tínhamos fechamento e aquela barrona vermelha, tá? E alguns candles vermelhos aqui também. Então, tudo na região, tá? Eu falei assim, os melhores pontos de entrada estão aqui em cima e aqui embaixo, tá? Que era o 61.8 e o 100% daquele ABC, que nós vimos no comecinho agora da aula.
E aí, eu fiquei a manhã inteira sem fazer uma operação, não fiz nenhuma operação aqui. E aí eu saí para almoçar exatamente aqui, ó. Deixa eu trazer o gráfico um pouquinho para o meio. Eu saí para almoçar exatamente pontualmente às 11h30, pelo menos aqui, ó. Pelo menos 11h30 eu saí. E eu falei assim, vai romper para algum lugar, tá? Então fiquem de olho nas extremidades e como eles rompem. E o pessoal já está ficando craque em analisar tanto ABCs quanto o volume. O ABC é o básico, o volume vem com o tempo. O pessoal já está praticamente dominando, tá, as análises. E aí aqui, ó, exatamente aqui, tínhamos esse fundo com este volume. Quando rompeu, esse cara rompeu, ele rompe com volume, fecha abaixo, né? Ele só voltou para testar e deu venda, tá? Maísa pegou aqui no topinho da venda e carregou, tá? Foi uma baita venda, tá? Essa operação eu não fiz porque tinha saído para almoço, porém eu sempre deixo alarmes no profit dos pontos de controle. Eu tava ali ajeitando as coisas, no almoço, e aí tocou esse alarme do 120, 300. Eu subi. Primeira coisa que eu vi foi isso aqui. A, B, C, volume na perna C, candle branco fechando acima, tá? Candle branco fechou acima. Aí já comprei por aqui. Comprei por aqui, medi, tá? A retração, deixei bem no meio do 50 e do 61,8. E esse foi o primeiro trade do dia. Aí eu só deixei o stop, né? A proteção. O alvo foi almoçar. Nem quis olhar mais nada. E acho que foi por isso que andou. E aí aqui, ó, da máxima para mínima, tá? Eu deixei o meu alvo bem no meio, tá? Entre os 50 e o 61,8. E aí bateu aqui, já pegou o alvo, tá? Saí, e aí eu voltei, já tinha pego, estava analisando por aqui, e aí eu peguei a venda exatamente aqui, ó. Vi que respeitou 61,8, tá? Aí eu ainda falei para o pessoal da sala, prestem atenção nesse cara aqui, ó. Esse cara, candle branco, apesar de ser branco, tá? Um candle branco, ele tem volume e ele está protegendo a posição, tá? Esse cara aqui. É exatamente esse cara aqui. Olha o volume que ele tem, tá? E aí ele desceu, tá? Em ABC, subiu em ABC, e aí quando ele veio aqui, subiu em ABC, tá? E aí eu vi esse volume aqui dele, ó, menor, tá? Esse cara aqui, ó, menor. Ah, não. Vendi, stop acima, alvo 61,8 dessa pernada aqui, ó. Coloquei um pouquinho acima do 61,8, tá? Aqui deu 330 pontos. E deu cerca de mais ou menos 500 pontos, tá? E aqui 330, uns 330 pontos.
Foi exatamente a tração aqui. Ele não chegou a bater o 61,8. Ele faltou um tiquinho para bater o 61,8. Eu coloquei um pouquinho acima, pegou e subiu. Tá? Poderia ter comprado aqui, porque ele desce em ABC no 61,8. Candle branco fecha acima e vai embora. Só que aí, como já estava posicionado, não comprei e ele foi embora. Tá? E aí ele foi embora como? Foram duas operações. Aí daria para medir esse ABC. E esse ABC macro, tá? E esse ABC um pouquinho mais micro. E aí, ó, como coincidia, tá? 100, 127. Poderia vender aqui? Poderia. Stop curto, tá? Pessoal vendeu, ó, pagou 100, 127 pontos, tá? Mas chegou aqui, acabou estopando, tá? Mas daria, não estaria errado de vender nessas regiões. Eu não vendi, tá? Não senti muito confortável, aí não vendi. Por quê? Porque estava no meio do range aqui, tá? Poderia dar certo? Poderia. Poderia vir até aqui, ó, nessa região novamente, tá? Mas como de manhã eu já havia falado que os melhores pontos de operações eram esses 120 aqui acima, tá? Da linha de fechamento, aí tinha esse ponto de controle em 121,830, que foi passado também para vocês. Eu fiquei esperando, aguardando, e aí depois que eu vi que ele veio nessa região, dei um desum rapidinho, era região de 61,8, retração, e tinha aí esse ABC um pouquinho mais feinho, mais tinha, aqui, ó, acho que era esse mesmo. Onde 127 batia aqui, ó, eu vendi aqui, tá? Vendi aqui, fiz uma parcial com 250 pontos, outra com 500 pontos e a saída foi aqui acima desse candle amarelo, deixei aqui, aí pegou, tá? Depois subiu até mais. Então foram as três operações do dia, tá? Duas operações mais ou menos de 500 pontos, essa e essa aqui um pouquinho menor de 330. Foram as operações do dia, tá? Pessoal que tiver alguma dúvida, quiser perguntar sobre alguma coisa, volume, ABC, pode ficar à vontade. Richard, Oi, Cássio. lá atrás, quando você deu a visão do macro lá, acho que foi nos 5 minutos, e você estava fazendo as extrações que marcou esse ponto de controle aqui, 121.830 e tudo, devido a um candle vermelho lá atrás de 3 dias, Aham. né? Assim, Mas depois dele, há 2 dias atrás, tinha hum, outro candle vermelho com volume maior ainda. Acho que você não considerou ele como um candle de força, coisa parecida. vamos ver? Aqui, ó, Uhum. aqui, ó. Esse candle vermelho da esquerda foi o que você considerou. É, Mas veja que aqui no dia seguinte, teve um temos outro candle aqui. bem maior esse vermelho, só que Aham. ele foi, voltou, e, enfim, ele de Sim. fato não jogou o preço para um lugar específico, né? Uhum. Então, é, qual, de manhã, pela manhã nós estávamos conversando, o pessoal da sala vai lembrar, eu falei assim, ó, presta atenção nesses caras aqui, ó. Por exemplo, esse volume, o preço está trabalhando abaixo, né? Esse volume, o preço está
brigando, mas está quase trabalhando abaixo, mas está brigando. Então, o que esse preço fez? Empurrou para o 61,8, que é a zona de decisão, que lá sempre tem a grande possibilidade de ter defesa, um de ouro, né? E aí agora ele volta aqui para testar, né? E aí amanhã, provavelmente, vamos ver como é que vai. São várias possibilidades, mas tem a possibilidade dele fazer esse ABC aqui, ó. Vim testar a região de 61,8, tá? Que coincide com 120,800. E aí ele vai estar ainda trabalhando abaixo desses grandes volumes, tá? Só que aí vai ter esses caras aqui, ó. O problema vai ser se o preço começar a trabalhar muito abaixo deles. E aí segue aquela possibilidade, ó. Nós estamos no 5, tá? Vou colocar aqui no 30, macro, macro mesmo. No 30 ainda não dá, vou colocar nos 60 minutos e vou dar um dezoom, tá? Nos 60 minutos, nós estamos naquela situação daquele range que já está há mais de 30 dias. Então, a possibilidade, tá, do preço vir novamente aqui na extremidade, se nós traçarmos esse ABC, ele vai vir aqui, ó, tem como alvo aqui, tá, é grande. E para a gente não é ruim ficar trabalhando nesse range, tá? Porque no range é que tem os ABCs mais bonitos. Então tem uma grande possibilidade, tá? Se não houver defesa aqui no 61,8, como teve alguns dias, né? É uma grande possibilidade de vir para cá. O macro ainda não completou esse ciclo desse ABC, ó. A, B, C, ainda não completou. Pode fazer esse ABC aqui para cima? Pode, tá? Aqui, ó. Então ele está aqui, como diz o pessoal, né, do curso do Sato, está no meio do rio, tá? Para quem opera swing trade, eu não vejo assim boas uma entrada aqui, assim, não, vou comprar, vou vender aqui, eu não vejo. Agora aqui nas extremidades, sim. É como a gente fala na sala. Tiver consolidado, procure operações nas extremidades, não no meio do rio, não no meio. No meio a gente não sabe o que pode fazer. É melhor nas extremidades. Por quê? Porque se der certo, é um gain grande, é um gain bom. Se der errado, o stop é curto. Simples assim, tá? Então, assim, como ele está aqui no meio, para swing trade não tem muito o que fazer. Agora, para o day trade, aí já fica diferente, já melhora bastante para a gente, né? Porque os movimentos são grandes, né? E, e os pontos de controle, Cássio, nada mais é do que possíveis cenários, tá? Eu vejo um possível cenário aqui, principalmente eu traço no 5 porque é onde vai me mostrar um pouquinho mais. Por exemplo, aqui, ó. E amanhã eu vou pegar, vou traçar essa retração, tá? Vou traçar essa retração, vou colocar aqui, ó, 61,8, um ponto de controle aqui em 120, 860, tá? Que aí vai coincidir com esse ABC aqui, ó, região do 100, 127, tá? Então, aqui, com certeza, é um ponto de controle muito interessante. Por quê? Porque ele tanto pode fazer esses movimentos aqui, para você ter uma noção, né?
Ele pode fazer esse ABC, ter defesa aqui, para fazer um ABC maior. Ou também, ele vinha aqui defender, vir no 61,8 aqui, para fazer um ABC maior aqui. Ó. E aí, dependendo se torna uma perna, volta aqui, retrai e vai andando. Tá? Mais ou menos assim que eu vou fazendo os possíveis cenários e traçando os pontos de controle. E Beleza. aí, mais alguma dúvida, Cássio? Não, sim, né? Então, é que aqui no grupo assim, eu não consigo falar muito sobre volume, tá? Volume financeiro. Até consigo, mas na sala a dinâmica é um pouquinho melhor, tá? Que eu vou falando, o pessoal vai, com o tempo eles vão gravando e é bem legal. O volume financeiro, eu vou dar alguns exemplos aqui, tá? Que foi o que aconteceu hoje na sala, apesar que lá dentro da sala não deixa de ser uma aula, né? E é sempre o quê? Por exemplo, notei que está ficando em range, tá? Vi um range aqui, igual esse range aqui. Um range de 500 pontos, 400 pontos, tá? 300 pontos, tá? É um range interessante para se operar? É interessante. E aí, é que o ABC é o básico. O ABC tem que estar... você tem que olhar e ver o ABC o que está fazendo, tá? Mas tem situações depois que você vai ver as entradas com volume financeiro e vai ver as entradas bem claramente, tá? Por exemplo, esse volume financeiro, olha o tamanho dele, tá? Traça uma reta aqui. Tá vendo quando ele vem testar aqui, ó, ele testa sem volume? Tá vendo quando ele vem testar, talvez aqui, ó, pode até ser esse cara, deixa eu traçar certinho. Esse cara aqui, ó. Ele mesmo assim ele vem sem com volume menor que esse cara, tá? E aí, como esse aqui já veio, descarta-se esses aqui. Foca nesse cara aqui, ó. E aí, quando ele vem aqui, ó, quando ele vem aqui, ele vem sem volume, vai embora para cima. Vai como em A, B, C. Tá? E aí, quando ele rompe esse cara aqui, ó, ele já rompe com volume. Olha o tamanho do volume dele comparando com esse cara aqui, ó. Com esse aqui, ó. Tá vendo? A ideia é essa. Isso aqui é ter a percepção do que é um rompimento, tá? Com volume e o que é a possibilidade de fazer uma compra, uma venda num range, analisando só o volume financeiro, o volume do topo anterior e do fundo anterior, tá? E aí pode dar errado? Pode, como tudo, mas na maioria das vezes ele respeita, na grande maioria. Tem bastante coisinhas assim que a gente vai passando na sala, e vai aprendendo de tanto ouvir, né? Nós vamos aprendendo e eu de tanto falar vou assimilando mais ainda. Então é E tudo em uma tempo troca. real é diferente, né, Richard? É, é diferente. Gera aquela dúvida, coisa e tal, mas a gente vê que dá certo, né? Mas quando chega ali sem volume, fala, pode subir, vai, sobe. Depois que a gente acompanha um tempo, a gente fica muito mais observador, assim, é diferente. Aham. Isso que é legal, vai assimilando e vai evoluindo. Esse é o objetivo da sala. O objetivo da sala, assim, nunca foi dar cal, sempre foi passar conhecimento para vocês, tá? E é para vocês Passar aprenderem. conhecimento e com o tempo, se Deus quiser, poder compartilhar também, né, o Richard? A gente poder Exatamente. compartilhar as entradas Aham. e ver o Sim, que o outro sim, não está vendo. exatamente. E aprender, né? Um com o outro.
E é assim que se vai aprendendo. Igual você que dá palestra, tudo. Quanto mais você fala sobre o que você conhece, mais você assimila e aprende, né? Então é assim em tudo. Isso que é legal. Mas a virada de chave mesmo, o ABC é a base. É a base de tudo, tá? Mas a virada de chave, Cássio, entenda isso aqui, ó, volume financeiro. É que eu não gostava mesmo, mas hoje eu entendendo isso aqui, cara, é muito legal, é muito bom, tá? É muito bom. E às vezes só com isso aqui você consegue falar, pode fazer tal movimento. E, e uma percepção boa que vocês têm que ter, por exemplo, aqui ó, no finalzinho do dia, tá? Tinha aquele ABCzinho, um ABC, dois ABCs que não deram certo, depois teve um macro, né? Que bateu 127, esse aqui, ó. É a percepção de entendendo o movimento que o mercado quer fazer, tá? Não é o que você está vendo, mas o que o mercado quer fazer. Por quê? Porque a princípio eu estava vendo esses dois movimentos, ó, esse A, B, C, tá? Que estava aqui na região, e esse outro A, B, C, que o 100% estava tudo aqui nessa região, 100, 127. E aí ele estourou. Mas o mercado ele estava fazendo este outro ABC aqui, ó. Ele estava fazendo este outro ABC aqui. E aí ele coloca volume no final da perna C, o tamanho, o tanto de volume que ele coloca no final da perna C aqui, ó. E volume na perna, no final da perna C é o que? Absorção do movimento. Ele vai absorver o movimento para mandar para baixo. E olha como ele manda para baixo, com volume, tá? Então tem o volume, vamos fazer um estudo aqui bem legal. O básico do básico mesmo. Será que a gente consegue colocar no 5 para ver? Acho que 5 minutos. Legal, peraí. O básico do básico, pessoal. ABC, tá? O básico do básico. Vamos traçar aqui, ó. Início do movimento. Deixa eu pegar uma outra cor. Perna A, A, perna B, perna C. Deixa aqui. Então, e a perna a perna B e a perna C, tá? Consegue ver o maior volume no final da perna C? Bem claramente, né, nos 5 minutos. Né? Desse A, B, C. Né? Consegue ver claramente o maior volume na perna C, no final da perna C. E aí, o que que ele faz aqui, ó? E se talvez, tá? Dá para ver bem sutil, mas um pouquinho mais de volume aqui na perna C do que na perna A. E aqui, o que que ele faz? Ele absorve, depois impulsiona esse impulso. E aí, aqui, se dividirmos aqui, ó, vamos ver se dá para dividir, ó, dá. Dividir isso aqui, ó, o A, perna B, e perna C. Perdão, vou mudar aqui, mudar um pouquinho. Deixar isso aqui como perna A, perna B e possível perna C. Então, isso aqui se torna A, B e C. Lembra que quando se tem mais volume na perna C, é uma possível reversão?
porque a outra perna A vai ter mais volume, que aqui está tendo mais volume. Então, a probabilidade de amanhã fazer esse ABC para baixo é grande, para vir testar aqui, 61,8 dessa pernada aqui. Então, são tudo ciclos, tá? É tudo um ciclo que vai se fazendo. E aí, isso aqui é bem interessante, que acontece todo dia. Tá? Então, é só um pouquinho de paciência, tá? Se não tiver conseguindo ver o volume nas pernadas, tá? Na perna A, Eu ainda tenho esse problema, gente. Eu ainda não vejo com clareza, não, o volume das pernadas aí. Ainda então, fico um pouco confuso. Peraí que o momento tá ruim, não. aham. Então, Dá um para ele, Pedro, o volume um. então aí é com o tempo, tá, Maísa? Mas um dos exercícios que você pode fazer é igual eu fiz aqui, ó. Tracei o ABC. Beleza. ABC traçado. Eu vou ver a pernada A. A pernada A começa aqui e termina aqui. A pernada B começa aqui e termina aqui. Começa aqui e termina aqui. E a perna C começa aqui e termina aqui. Beleza. Aí eu vejo assim, ó, quem tem mais volume. A perna B eu vejo que tem pouco volume. A perna C eu sei que tem volume no final. Aí colocando assim, tá um pouquinho confuso ainda, tá? Vamos apagar aqui. Vamos pro 5 minutos, vamos pro 15. 15 minutos. Opa, aqui já está interessante, tá? Você já tem traçado o ABC, tá? E aí você vem aqui, ó. Isso aqui é a perna A, tá? Não é esse amarelo, porque a perna A começa do branco aqui, essa pernada, tá? E fez uma pernada, esse aqui vem aqui. Esse aqui é a perna B, que não tem volume. Isso aqui é a perna C, branco aqui, ó. Tá? Você consegue ver que aqui, ó, um pouquinho mais sutil, eu vejo que tem um pouquinho mais de volume na C, né? Porque os candles estão um pouquinho maior, os candles, não, as barras de volume estão um pouquinho maiores que aqui, bem sutilmente. Então aí consigo ver um pouquinho mais de volume na perna C. O que é isso? É esses caras aqui absorvendo o preço para mandar para baixo, tá? E ele vai mandar para baixo de uma vez? Não, vai pegar liquidez, vai fazer um ABC para baixo aqui, ó. Aí talvez ele volte no 61,8 aqui, ó, nesses caras aqui, para fazer um ABC maior, tá? Ou se os caras defenderem aqui, um ABC para cima. Então amanhã vai ser bem interessante também. Eu creio que vai dar algumas oportunidades, tá bom? Mas o volume, tá? Você vai começar a treinar bastante, perdão, e ver bastante no minuto. No minuto é bem legal, porque você consegue ver, tá em movimentos menores, lógico, porque aqui, ó, se eu colocar no minuto aqui, ó, esse movimento maior, que era, neste ABC que nós traçamos aqui, ó, que estava, né, este ABC, tá? Se eu traçar aqui, ó, falar para você, vamos ver o volume aqui, ó, dessa pernada, ó, perna A, aqui foi a perna A, aqui é a perna B, isso aqui é a perna C. Opa, isso aqui é a perna C. Aí eu não consigo ver muito bem quem tem mais volume. Tá? Dá até para ver um pouquinho. Tá? Aí ficou muito evidente na perna 6, Richard. Então, para A você, B também ficou mais claro, o volume é, aí. então, então você pode ver assim. Se não conseguiu ver assim, aí você vê, coloca no macro, coloca 5, 15, tá? Aí você já consegue ver assim, beleza, é tranquilo. Tá? E aí vai treinando assim, vê o ABC, vê onde tem mais volume
e aí pode ter a reversão. Mas assim, só utilizando o 5 minutos, o macro, para ver as retrações, principalmente as retrações mais fortes, 61,8, é melhor. Porque você no macro você tem o 61,8 ali e você consegue observar de como o preço está chegando ali, tá? E quando ele chega com barras coloridas, né, absorvendo o preço, geralmente ele vai chegando com barras coloridas, aí ele tem a defesa. Quando ele vai chegando com barras brancas, né, as famosas barras brancas, aí, aí ele passa tudo mesmo. Foi o caso, lembra hoje, pela tarde, você comentou, principalmente aqui, ó, você falou assim, mas nós pensamos que ia ter defesa aqui, ó, tá? Aqui, ó, vou colocar aqui, que era a retração, você estava observando essa retração do micro, né? Ó. Assim, ó, podia ter defesa aqui no 61,8, tá? Onde ele bateu e deu Eu que até uma, falei, foi. né? E aí, o que que acontece? Pode, pode, tá? Poderia, tá? Vir aqui, tá nessa região, 61,8 e fazer o ABC, que vai dar a mesma coisa quando ele veio aqui, né? É a mesma coisa, mas só que ele não veio. E aí tem duas questões, tá? Ah, lembra que esse 120 300 61,8 do macro mesmo, colocar nos 5 minutos, no 15 minutos, vai ser a retração desses tempos maiores? E bateu e respeitou? Então, o macro manda no jogo. Então, eu vou procurar mais por compras do que por vendas. Se eu procurar por vendas, vai ser o que der. Vai pegar o que o índice der. Mas procurar mais por compras. Porque o macro bateu na retração do macro, onde a defesa é grande. Então, você procura por compras. Tá? Aqui nós estávamos na dúvida, tá? Formou o range, mas como os nossos pontos para operação ou era aqui em cima ou era aqui embaixo, tá? Primeiro veio aqui embaixo, eu compro, foi subindo, tá? Aqui eu fiz uma venda por causa do volume, mas jogo rápido, 61,8, né? Por 330 pontos aqui, beleza. Poderia ter virado a mão? Poderia. Por quê? 61,8, fez o ABC, tá? E esse é o primeiro parâmetro, ver, perceber que ele vai defender, os compradores vão defender, tá? 61,8, como é que eu entro, né? É igual nós falamos na sala, quais são os seus parâmetros de entrada? Tem ABC? Não tem, tá? Se não tem ABC, não tem maior volume na perna C, tá? Fractal razoavelmente hum, normal, tá? Só o único parâmetro aqui que eu tenho, 61,8 e, tá? E esse um candle amarelo aqui, tá? Um candle amarelo, candle amarelo. Não é nem esse candle laranja aqui. Se tivesse sido esse candle laranja, tipo, defendido aqui, caído, talvez sim. Mas ele até fechou acima, tem muita. Então é colocar os parâmetros igual você está colocando para as entradas, tá? Tem tal, 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 tal e tal parâmetro. Se não tiver isso aqui, eu não entro. Beleza. Excelente. Tá? E
Claro que no micro, tá? O micro ele vai andando, pegando liquidez, tá? Então, eu sei que como ele fez, tá? Ó, ele fez esse ABCzinho para cima. Por que que, por que que eu vendi, né? Tinha alguns parâmetros. Quais são os parâmetros? Tinha esse ABC, tá? Vou traçar ele aqui. Temos este ABCzinho, bem micro, ó, praticamente cravou 100%, respeitou, tá? Qual foi o cara que realmente, o cara aqui que realmente fez a diferença? Não foi esse aqui que rompeu o range, né? Vou marcar aqui esse volume desse cara. Ele chega em ABC no final aqui, ó, tá sem volume para passar ele. Fechou até acima, mas fechou sem volume, tá? Eu não vendi aqui. Quando ele caiu aqui, ainda eu falei para vocês na sala, monitorem esse cara aqui, ó. Monitorem esse cara aqui. Esse cara não está deixando o preço passar, por enquanto. Monitorem ele. E aí, o que que ele faz? Ele desce, tá? Vem aqui nessa retraçãozinha, e aí ele sobe em A, B, C, volume, olha o tamanho do histograma, volume no final, fractal maior do que os outros anteriores, tá? Foi, vendi aqui, stop acima. Pegou aqui 330 pontos, tá? E ele desce como? Em A, B, C. Poderia ter comprado aqui, tá? E assim a gente vai entendendo o mercado só com o volume financeiro e os movimentos de ABC, tá? Tanto o micro quanto o macro. Aí aqui foi jogo rápido. Eu sabia que poderia defender no 61,8. Foi exatamente aqui, tá? Fez a retração e subiu. Sabe por que não rompeu aí, Richard? Oi, Por perdão, conta aí, ó, você passou deste. Peraí, como é que eu. pego o Esse annotate. laranja aqui, ó, Hum, ó o volume dele, e esse aqui deu volume, mas bateu na cota inferior com volume inferior aqui ao outro. tá, vamos. Resultado, não conseguiu passar. Sim, nós podemos, tá? Aqui, ó. Aqui já fica a leitura do todo, tá? Vamos ver toda a paisagem, digamos assim, tá? Ah, eu sei que, como você falou lá no grupo, cravou 61,8 do macro, tá? Cravou 61,8 do macro, o que que acontece? Ele vai mandar para cima. Se defender, ele vai mandar lá no 61,8 da pernada toda, tá? E aí a gente procura por compras e não por vendas, tá? E aí ele não fez esse ABC, praticamente cravou 100%, né? E aí quando ele volta, ó, vamos traçar a retração, fazer certinho, tá? Quando ele volta aqui na retração, ele volta como? Onde ele quase crava no 61,8, tá? E ele volta praticamente como? Ele volta aqui, ó, em alguns ABCs. Eu tenho esse ABC menor, volume no final. Eu tenho este ABC, volume no final. E onde que é esse cara? Eu até comentei no grupo lá, esse cara aqui. Chega sem volume. Sem volume. Vamos falar desse cara aqui, ó.
Você entendeu o porquê que ele bate aqui, ó, 61,8 em ABC e sobe, né? Faz ABC. Agora eu vou comentar sobre esse cara aqui, que esse cara segurou. Aí você vai começar a entender melhor, tá? Vou tirar isso aqui, tirar isso aqui. Nós não falamos que esse cara aqui, ó, esse cara rompeu, tá? Essa região com volume e foi embora. Ele nem trabalhou acima, já caiu. E aí você consegue observar, perceber que, tá, que temos esse A, B, C, e esse cara absorve o preço junto com esses caras aqui, ó. Um cara que está segurando o preço aqui para não deixar cair mais. Ele absorve o preço, Isso. né? Então a absorção começou aqui, ó, tá? E aí quando ele desce aqui, tá nesse ABC, nesse ABC micro, na região de 61,8, onde está esse cara, o cara não vai deixar passar de novo. Então é tudo, ah, é como se você tivesse que contar uma historinha, tá? E você consegue, e com o tempo vai ficando muito claro. Tá falando, isso aqui, esse cara aqui está absorvendo o preço junto com esse, tá mandando para cima. Ele volta aqui, ó, testa esse cara aqui, ó, não deixa passar. Então aí é aquela história de você começar a ver a paisagem. Você já não está mais dirigindo, aprendendo a dirigir. Você já está vendo toda a paisagem, todo o cenário. E aí fica muito legal. Tá? Não é difícil. Não é difícil. Só que tem um tempo, tá? Cada um tem seu tempo de leitura, de percepção, enfim. Mas ali na sala dá para, de tanto vocês ouvirem, verem, tá? Vou explicando, conforme eu vou vendo, eu vou explicando, vai, vai assimilando, né? Eu estou aprendendo bastante ainda. O volume foi uma das últimas, últimas coisas que eu, que eu aprendi, não, que eu estou aprendendo, né? Que eu estou aprendendo, que eu estou vendo todo dia no mercado ali, eu consigo passar algumas coisinhas para você que eu vejo. Tá? Comecinho é meio complicado, mas não é impossível. E junta com a ABC, aí fica muito bom. Pessoal, tem mais alguma dúvida? Por hora não, para mim não. Né? E é assim, tudo que nós falamos agora, tá nessa revisão, nesse fechamento, nessa aula, é tudo que é passado na sala ao vivo lá. Só que na sala ao vivo a gente vai conversando com o mercado aberto, tá? Vai vendo as possíveis possibilidades e vai junto, vendo os trades hoje, né? Ó, esse trade aqui da Maísa, a Maísa entrou, eu não estava na sala, entrou por análise dela mesmo. Tá? O pessoal também Foi. entrou aqui, Nós vai começamos a assim. traçar o ABC, onde podia ser e tal. Aham, Qual podia ser a retração, onde podia absorver, que já tinha o ponto de controle traçado. sim, Mas rompeu aí, ó, e aí voltou para testar no branquinho em cima. Aí uhum, eu vendi e a gente foi levando isso. até o ponto. Maísa vendeu aqui, saiu por aqui, Foi mesmo. né? E aí, de Só foi o tanto. trade do dia. O que eu fiz hoje foi isso, que deu. Eu estava na tela no momento e a gente pegou Uhum, junto lá. muito bom. E é assim mesmo, você tem que. Esse é o objetivo do grupo. Né? Vocês terem a análise e entrarem. Muito bom.
E operando rompimento. Acreditou, né? Viu o que acontece sempre, tá? Sempre não, na maioria das vezes que acontece, tá? Quando rompe com o volume, todo, todo esse processo aqui acaba indo um pouco mais. E todo dia acontece, todo dia. Os padrões são todo dia acontece. Tá bom? Então, eu vou encerrando por aqui. Aí outro dia a gente faz algumas outras aulas, análises. Agradeço a presença. Maravilha, Richard, obrigada. Nada, eu que agradeço. Então, Obrigado, Richard. nada. Vendo aí que hoje foi um dia atípico, né? Atípico não, porque amanhã, ao invés de ter os maiores movimentos, ficou toda travada. E à É, tarde que a coisa desenvolveu. uhum. Mas hoje foi interessante. Serviu para treinar a paciência. Tá? Eu Amanhã, gostei. né? Foi muito bom. Mas é isso aí, pessoal. Um grande abraço, até mais. Qualquer coisa, é só chamar. Boa noite, Abraço. obrigada. Tchau, Boa tchau. noite. Boa noite, pessoal. Valeu, Richard. Até Valeu. mais. Valeu. Até mais.